Neste vídeo vamos-te dar dicas de como gravar uma entrevista. Como é óbvio, existem muitas mais dicas para além das que vamos dar, mas para nós estas são as mais importantes. Boas malta, nós somos a Lighthouse Studios, um canal dedicado a vídeo e fotografia. Aqui no canal vais poder encontrar tutoriais de efeitos, reviews de equipamentos audiovisual e muito mais. Para além disto tudo, nós profissionalmente também fazemos vídeos promocionais, fotografia de produto, vídeo de produto, fotografia de evento, vídeo de evento, etc. Passem no nosso site e deem uma olhadela. Como o Rafa disse, estas são as dicas que para nós são as mais importantes. E se quiseres um vídeo a falar com mais atenção sobre cada ponto, podes deixar aqui nos comentários. Para além do comentário, antes de começarmos o vídeo, já sabes o que tens de fazer. Deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Posto isto, vamos para o vídeo. Escolhe bem o local. A escolha da localização é uma das principais decisões que vais poder tomar antes de gravar a entrevista e pode fazer a diferença entre algo impactante ou apenas mais do mesmo. Quando procuras o local ideal, o primeiro ponto é a luz. Tenta optar por um local com boa luz natural, com janelas grandes e luz suave. Se não for possível, usas a iluminação artificial de forma a controlar a luz. Outro aspecto essencial na escolha do local é o som. Deves evitar locais com muito ruído de ambiente, com carros, pessoas, etc. Um bom truque é bater as palmas no espaço. Se sentes muito reverb, talvez não seja o ideal. Escolhe um local com linhas de força que mostre profundidade. Podes gravar para a parede, mas de forma a separar o sujeito do fundo. Assim crias um cenário mais interessante e com mais profundidade. O fundo deve acrescentar valor e não distrair. Se houver elementos visuais a mais, retira-os. Um fundo limpo com profundidade e textura pode dar um look cinematográfico. E lembra-te, o local deve fazer sentido no contexto da entrevista. Se estás a entrevistar um chefe, grava na cozinha. Um atleta, no ginásio ou estádio. Isto reforça visualmente a credibilidade e o envolvimento emocional. Em resumo, o ambiente certo pode elevar a tua entrevista visualmente e sonoramente. Composição e enquadramento. A segunda dica é em relação à composição e enquadramento. Esta dica está um pouco ligada à escolha do local, como é óbvio. Ou seja, a escolha do local influencia diretamente a escolha do enquadramento e composição. Sem um bom local, o enquadramento fica comprometido. Tens várias opções de onde colocar a pessoa que está no enquadramento, mas a que nós gostamos de seguir é a regra dos terços. Posicionando o entrevistado ligeiramente fora do centro, numa das linhas dos terços, virado para o lado oposto à câmara. Como é óbvio, isto é algo que tu podes seguir ou não, porque existem várias abordagens. Por exemplo, em alguns documentários, o entrevistado até está do outro lado dos terços, um estilo muito característico e muito visto na série Mr. Robot. Uma característica comum é que normalmente tens uma câmara principal e uma câmara secundária. O ideal é que em ambas as câmaras exista uma continuidade lógica e de forma a não quebrar a regra dos 180 graus. E vocês perguntam, o que é a regra dos 180 graus? É uma regra que diz que existe uma linha invisível que liga o entrevistado ao entrevistador e onde todas as câmaras devem estar do mesmo lado dessa linha para manter a direção do olhar coerente. Outra coisa que tens de ter em conta é gravar sempre da shadow side. Hás de reparar que na maioria dos filmes e documentários a escolha passa sempre pela shadow side. Esta escolha é justificada pelo facto da sombra dar mais profundidade de campo ao plano. Outra coisa interessante que podes fazer é escolher uma abertura de 2.5 ou 2.8 ou algo assim, de forma a criar um buquê bastante bom e tornar o teu shot mais cinematográfico. Cuida do som. Se há algo que pode arruinar uma entrevista, é o som. Podes ter a imagem mais bonita do mundo, mas se o áudio estiver mau, as pessoas desligam e saem, literalmente. Usa um microfone de lapela ou um shotgun de qualidade. Não fiques a contar com o micro interno da câmara. E o mais importante, testa sempre antes de gravar. Uma falha no som pode fazer perder tudo. Idealmente, deves gravar para um gravador externo que garante melhor qualidade e segurança. E nunca graves sem estar a monitorizar o som. Mesmo que pareça tudo bem, só mesmo estando a controlar é que vais perceber se há ruídos, interferências, etc. Nos lapelas, tenta sempre escondê-los bem. Atrás da camisola, entre botões, com fita adesiva se for preciso. O micro visível pode quebrar a estética toda. E lembra-te, som nítido e bem captado é meio caminho andado para uma entrevista profissional. Até rima. Até rima. Preparar o entrevistado.
Uma entrevista incrível começa antes da gravação. Tens de deixar a pessoa à vontade. Conversa com ela, explica como é que vai funcionar o processo, como é que vão ser as coisas, etc. Quanto mais estiver descontraída, mais natural vai ser a entrevista. Um truque importante: evita perguntas de sim ou não. Isso mata um pouco da entrevista ou do testemunho. Mas o mais importante ainda é o papel do entrevistador, que muitas das vezes pode ser tu. Evita estar preso às perguntas no papel. Um erro muito comum é estar tão focado na lista de perguntas que até nos esquecemos de ouvir verdadeiramente a pessoa. Às vezes, a melhor parte da entrevista vem do comentário espontâneo que merecia ser explorado, mas que se perde que o entrevistador já está a pensar na pergunta seguinte. Por isso, escuta, reage e adapta. Faz da entrevista uma conversa real. Esse é o segredo, na nossa opinião, para respostas genuínas. Por último, podes pedir ao entrevistado para levar várias roupas para se destacar de fundo. B-roll. O B-roll, ou seja, os planos de apoio, é essencial para tornar a entrevista mais dinâmica e visualmente mais apelativa. O que é que eu posso mostrar para ilustrar o que a pessoa está a dizer? Por exemplo, se a pessoa está a falar de cozinhar, grava planos dela a cortar ingredientes, mexer em panelas, usar utensílios, etc. Se fala da infância, mostra fotografias, locais importantes, detalhes que tenham carga emocional, entre outros. O erro é usar B-roll genérico ou apenas bonito. O objetivo não é só encher o vídeo, mas reforçar a história. Cada plano deve servir a narrativa. Além disso, o B-roll permite esconder cortes na edição, cobrir pausas, erros ou simplesmente tornar o vídeo mais dinâmico, como neste caso. E claro, ajuda a manter o espectador interessado do início ao fim. Iluminação. A luz é o que define a atmosfera da entrevista. Se tens luz natural, ótimo. É suave e bonita, dependendo do dia, claro, mas é difícil de controlar. Se estás num local fechado, garante que consegues moldar a luz a teu favor com softboxes, painéis LED ou luz ambiente bem pensada. A técnica clássica é uma key light lateral, idealmente a iluminar o sujeito com a iluminação Rembrandt, que é uma técnica de iluminação de retrato que cria um efeito dramático e elegante, caracterizado por uma sombra triangulada no lado do rosto, oposta à fonte de luz. Evita luzes diretas ou demasiado duras, a não ser que seja o look que procuras. E atenção ao fundo. Uma rim light ou uma luz suave no fundo ajuda a separar o entrevistado do ambiente, tornando tudo mais tridimensional. Outra sugestão que pode elevar a qualidade dos teus vídeos é inicialmente começar a expor para o fundo, caso tenhas alguma fonte de iluminação externa, como uma janela. Depois, provavelmente o teu entrevistado vai estar mal iluminado e é aí que a iluminação com o resto das luzes vai entrar. Iluminas o teu sujeito e já está, tens um resultado incrível. Se a luz de lá de fora for muito forte, podes vir a precisar de um filtro. Estas foram as nossas dicas principais. Se quiseres mais vídeos destes sobre produção ou gravação de alguma coisa em específico, é só deixares um comentário com o que gostavas de ver aqui no canal. Tal como pedimos no início do vídeo, não te esqueças de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo. Espero ver-vos desse lado no próximo vídeo.